Olá, pessoal de Tecnologia das Construções 1, professora Tassiane aqui. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a unidade 2, parte de implantação. A sessão vai ser a 2.2, que é a parte de preparação do terreno, tá? Que era a aula que a gente teria na sequência, a aula teórica, tá? Então vamos conversar um pouquinho por aqui hoje. E aí vocês vão resolver alguns exercícios e me enviar eles online, beleza? Então, para começar a falar da preparação do terreno, a gente comentou na última aula sobre o canteiro de obras, como que ele é montado, quais são as designações que ele tem que ter. E agora a gente vai falar um pouquinho do que precisa para fazer a próxima fase, que é a locação da obra. Então, depois da montagem do canteiro, a gente tem que ter a instalação de cercas e tapumes no perímetro. Isso já pode acontecer simultâneo aqui com essa etapa, tá? A instalação de cercas e tapumes, se vocês observarem aqui, vai ser em volta de todo o perímetro ou da região, principalmente onde está sendo executada a edificação, tá? E a ideia da proteção aqui do perímetro além de uma organização interna do ambiente, permitir o controle das atividades que estão acontecendo, do que está entrando, do que está saindo, dos materiais que estão chegando, então fazer uma conferência do que está chegando, quantidade, se é o volume certo e tudo mais, e também controle de pessoal, tá? Quais são as pessoas que estão entrando dentro da obra, para que não entrem visitantes que não estejam devidamente paramentados, para que a gente consiga controlar a entrada e saída de funcionário no horário de trabalho, no horário de almoço e tudo mais, e para que a gente consiga ainda ter a segurança, né, de tudo que está dentro do canteiro de obra. Então, o normal de ter nessa região que é cercada por tapume é ter um porteiro, uma pessoa que vai ficar ali realizando o controle de entrada e saída de pessoal, de materiais e tudo mais, e que vai estar acionando os outros funcionários caso seja necessário fazer um descarregamento, alguma ação desse tipo. E na parte da noite, quando a obra não está ocorrendo, né, quando está tudo parado, ter um vigia noturno que vai realizar a segurança desse material, desse terreno, em relação a furtos, principalmente de equipamentos, né, pessoal? A gente tem alguns equipamentos que são alugados, que a gente não vai comprar porque eles são caros para ficar mantendo ali na obra, né? Então a gente aluga por um determinado tempo, por um número de horas, e a gente precisa manter esses equipamentos íntegros para poder devolver ao final da utilização do serviço, tá? Principalmente na fase final da obra, pessoal, fase de acabamento, é muito comum que a gente tenha já mobiliário nessa fase. E aí a gente precisa o quê? De um reforço nessa segurança, porque a gente vai ter mobiliários desde grandes, né, até pequenos, por exemplo, as instalações de torneira, de chuveiro, de esquadria e tudo mais, que podem causar, né, um aumento nessas tentativas de furto, porque já está quase chegando no final da obra. Então a gente precisa de um reforço nessa fase aqui. Vale lembrar para vocês no dia a dia de obra, tá? No projeto de canteiro, então, que a gente tinha comentado na aula passada, que vai constar, né, essas especificações de cercamento e de tapume. E aí vai entrar as especificações de altura, qual é o tipo de material, qual é a espessura, tá? E ainda a descrição de aonde vão estar as entradas de pessoal e de porteiro, de pessoal e de caminhões, né? A portaria maior, né? O portão maior. Se vai ser a mesma, se vão ser entradas diferentes, se vai ter uma entrada especial para visitantes. Então a gente descreve tudo lá no projeto de canteiro, tá? E aqui a gente pode ter vários tipos de cercamento de tapumes. O mais comum, né, é o de madeira compensada, que a gente vê direto por aí nos canteiros de obra e tudo mais. Mas dependendo do tamanho, do porte da obra, do orçamento, a gente pode utilizar outros tipos de materiais para realizar, né, esse fechamento do perímetro. Então a gente tem as placas de concreto armado, tá, que podem realizar esse cercamento.
E as chapas, né, galvanizadas também podem realizar esse cercamento. Como que eu vou fazer a escolha? Vai depender o quê? Da disponibilidade de material na região, o que tem mais fácil, mais perto, qual é a área que eu vou precisar fechar do perímetro, qual é a disponibilidade de orçamento para fazer o fechamento de um tipo ou de outro. Aí a escolha, né, de quem está executando o dia a dia no canteiro de obra, vocês escolhem o que vocês acham mais adequado para cada situação. Beleza, além disso, vamos falar da placa da obra. Pessoal, a placa na obra, ela é obrigatória, tá? Pela resolução dos nossos conselhos. Então, é um elemento que tem que estar presente na obra para que quem passe ali, os órgãos fiscalizadores, eles tenham um conhecimento de quem que está responsável, né, pelos projetos e pela obra em si. O que tem que ter na placa de obra, que é determinado pelos conselhos de engenharia e arquitetura. Tem que ter o nome dos autores dos projetos, tá? Principalmente o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, beleza? Se tiver projeto secundário, tem um pessoal que fez só a parte elétrica, só a parte hidráulica, pode colocar uma outra placa identificando qual projeto que aquele profissional é responsável, e ainda tem que ter o responsável técnico pela execução, então quem está acompanhando a obra no dia a dia, tá? Que é responsável técnico, vai aparecer na obra, beleza? Vai aparecer escrito na placa. E o que não pode faltar, além do nome dos profissionais? O número do registro dessa pessoa no conselho, tá? Então, para os arquitetos vai ser o número do CAL, para os engenheiros o número do CREA. Tem que estar identificado esse número na placa, para mostrar o quê? Que é um profissional habilitado, que tem as competências para estar realizando esse serviço, tá? Não pode ser feito por qualquer pessoa, né? Tem que ser feito por uma pessoa diplomada e com aquelas especificações para realizar o serviço. Além disso, especificar as atividades de responsabilidade de cada profissional. Então, se foi realizado projeto arquitetônico, coloca lá, projeto feito por fulano, CREA tal. Responsável técnico é o engenheiro, né? O arquiteto que está executando a obra, acompanhando a execução da obra, coloca lá. Tem outros profissionais de projetos complementares, estrutural, hidrossanitário, elétrico, coloca ou uma placa separada, ou coloca tudo junto ali, especificando qual é a responsabilidade de cada um. E claro, vai entrar o nome da empresa, normalmente o pessoal coloca o logo, né, da empresa junto para fazer aquela propaganda, já auxilia, tá? É bem comum a gente ter mais de um tipo de placa presente na obra, né, porque vários profissionais acabam se envolvendo aqui nessa etapa e montam placas diferentes que são padronizadas para colocar em todas as obras que eles estão trabalhando, que possui o serviço deles, tá? Aqui tem um exemplo de placa, né, do CREA Paraná, aqui no cantinho, um exemplo de tipo de placa, tá? E as dimensões também. Então, o recomendado pelo CREA Paraná é uma placa de 150 centímetros por 100 centímetros. Então, 1 metro por 1,50 m, que fica uma placa grande. Dá para visualizar bem as informações. Quem passa de longe consegue visualizar quem são os profissionais. Então, é interessante manter um padrão desse tamanho para que fique tudo bem visível. O que a gente pode colocar mais ainda? Telefone, e-mail de contato, né? Tudo que uma pessoa que passe lá na frente precise para chegar no profissional ou para chegar na empresa, tá? E normalmente em obras públicas é colocado o valor da obra, né? Que é uma maneira de abrir o valor para a população, e o prazo de execução, então quantos dias que foi programado para que esse projeto seja finalizado, beleza? Pessoal, antes da gente entrar na parte de preparação do terreno em si, a gente tem que lembrar, lá no canteiro de obras, lembrar de uma parte bem essencial, que é a parte do portão de veículos. Então, quando a gente faz o cercamento com tapume, a gente vai definir as entradas, entrada de pessoal, entrada de veículos,
E esse portão de veículos é um ponto bem importante para a gente relembrar em relação ao canteiro de obras. A ideia do local do portão é que eu evite ao máximo o excesso de manobras. Então, aproximar ele dos locais de armazenamento de material, né, que vão estar chegando ali para, no momento de descarregar, ser mais simples, tá? E levar em conta os obstáculos externos também. Então, não só os internos, não só as áreas do canteiro em si, mas os externos, tá? Se eu estou numa avenida, se eu tenho um local que é de difícil manobra e tudo mais, se eu tenho algum obstáculo que vai estar sempre ali, né, recorrente, que pode atrapalhar algum descarregamento. Então a gente sempre procura levar em conta os obstáculos externos também que a gente tem na rua, né, para pensar nesse descarregamento. E ainda, pessoal, se eu tiver a opção de escolher a rua menos movimentada possível, para que eu consiga fazer, por exemplo, esse procedimento de estacionar um caminhão até fora, né, não precisar entrar no terreno para conseguir descarregar o material. Se eu tiver essa possibilidade, é bem interessante, não preciso mexer com o dia a dia do canteiro, mas para isso eu preciso de uma rua menos movimentada, não atrapalhar o tráfego, né, pensar nos usuários externos, além só da minha obra, né? Pensar nos outros também. Então, procurar uma rua menos movimentada para não atrapalhar o fluxo de veículos geral, né? Daquela cidade, daquela região. Joia? Agora, pessoal, a gente vai entrar no grande assunto dessa aula, que é a parte de terraplanagem, tá? Então, o que é a terraplanagem? A ideia da terraplanagem é adequar o terreno, tá, ao estabelecido pelo projeto da edificação. Então, lá no projeto arquitetônico, no projeto estrutural, a gente vai ter um nível onde começa, né, a nossa obra, beleza? Então, se eu tiver subsolo, eu vou ter que fazer uma escavação, certo? Se eu tiver num local inclinado, eu vou fazer uma preparação desse terreno antes para ele ficar nivelado e vou subir a partir de tal nível da rua, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima. Isso é definido em projeto. Então, o processo de terraplanagem vai preparar o terreno para que a gente consiga fazer a locação e iniciar a edificação de maneira adequada, tá? Qual que é a ideia? Nós podemos ter remoção da terra em excesso, tá? Quando eu preciso tirar a terra em excesso, ou ainda a alocação quando está faltando terra para eu chegar no nível que eu preciso, tá? Então a ideia sempre vai ter escavação na terraplanagem, e aí eu posso ter corte ou posso ter aterro, ou dependendo, os dois. Corte, eu vou retirar o material, né? E aí eu vou transportá-lo ele para um bota fora, tá? Né? Destiná-lo ele de maneira adequada, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aterro seria colocar, né, um material solto ali de solo para preencher aquele espaço, porque eu não tenho terra suficiente naquele local. E aí eu posso precisar realizar um empréstimo de terra para conseguir chegar no volume adequado, tá? Então são esses dois processos básicos que tem na terraplanagem, o corte ou aterro. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de corte e aterro, a gente tem que lembrar, né, de garantir a estabilidade e a segurança das obras vizinhas. Então, realizar uma contenção das outras obras para que eu não prejudique as obras vizinhas quando eu fizer esse processo de escavação, tá? Lembrar sempre desse procedimento. Beleza. Esse projeto de terraplanagem, então, quanto que eu vou mexer, quanto que eu vou movimentar, ele vem de uma junção de um levantamento topográfico, o relevo do terreno em si, então a gente faz um estudo com curvas de níveis, qual que é a altura máxima, qual que é a declividade desse terreno, somado, claro, com o nível do projeto arquitetônico que foi pensado. Vai ter escavação de subsolo, vai estar no nível da rua, vai estar um pouquinho acima. Então a gente junta essas duas informações para conseguir gerar um projeto de movimentação de terra. Olha aqui, esses dois aqui são exemplos de projetos de movimentação de terra. Então aqui tem
uma etapa que vai ser realizada a corte, e aí eu tenho que garantir a estabilidade, né, desse talude aqui que foi formado. Aqui vai ter uma parte de aterro, onde eu vou colocar mais terra, né, para chegar no mesmo nível e eu ter um espaço adequado para subir a minha edificação. Eu posso trabalhar isso em planta também, tá? Aqui, né, é uma seção transversal para a gente observar, mas aqui é em planta, então dependendo da região, né, por achura de cor, a gente vai delimitar o que vai ser corte, o que vai ser aterro, para chegar no mesmo nível, e também a profundidade, o volume, tudo isso, tá? Dependendo do material que eu tenho, do solo que eu tenha nessa região, eu vou ter dificuldade de extrair esse material, né? Dependendo das camadas ali, não vai ser tão fácil fazer esse processo de escavação. Como que eu vou saber se é difícil ou não? A gente vai analisar o relatório de sondagem. O SPT normalmente é o ensaio que é realizado para reconhecer as minhas camadas de solo. É o ensaio de sondagem à percussão, tá? Esse é um ensaio normatizado que é realizado normalmente sozinho, mas dependendo da situação do solo eu posso fazer ensaios complementares, mas é o primeiro ensaio que é realizado, são alguns furos de sondagem à percussão, tá? E aí é montado um relatório de sondagem. Nesse relatório vai ter o quê? Tipo de solo, espessura das camadas de cada tipo de solo, resistência dessas camadas de cada tipo de solo, a altura do nível de água, então aonde que está a água, eu vou precisar realizar uma drenagem porque a água está muito em cima, né? Ou não vou precisar me preocupar com isso, também é uma informação bem importante, e tudo isso vem do relatório de sondagem. Esse relatório de sondagem, vocês aprendem mais sobre esses ensaios e sobre como interpretar esse relatório lá na matéria de fundações, tá? Lá a gente vê isso bem com calma, né? Porque é um detalhe bem importante, é o ensaio maior que a gente tem nessa parte de investigação geotécnica. Beleza? Depois que eu tenho o meu projeto de movimentação de terra, eu vou realizar a marcação dos pontos no terreno para que eu consiga delimitar onde que vai ser retirado o material, onde vai ser colocado o material. Normalmente essa marcação dos pontos é feita por um profissional de topografia, tá? Então, o mesmo profissional que realizou o levantamento topográfico pode nos auxiliar nesse momento, né? Prestar esse serviço de marcar os pontos do terreno de maneira correta em relação ao que ele tinha previamente escalado já no levantamento do terreno, tá? E aí, com isso, nós vamos delimitar as áreas de retirada e as áreas de alocação do solo. Então, as áreas onde eu vou realizar corte, vou retirar material, e as áreas onde eu vou realizar aterro, colocar material. Isso aqui, pessoal, pode acontecer dentro do próprio terreno. Se eu tenho material que vai ser retirado, eu posso usar esse mesmo material para colocar em outra região onde eu tenho falta de solo, tá? Eu posso otimizar esse material e aí só o excesso que é colocado para fora, ou se ainda assim faltar material, eu faço um empréstimo de terra, né, para conseguir alocar tudo que eu preciso e montar o aterro adequado, tá? Então, nesse processo de retirada e alocação, a gente monta um trajeto mais adequado para os nossos equipamentos, para que eles consigam ir realizando esse procedimento sem parar e de uma maneira que não atrapalhe uma dos processos ou o outro, né? Para que eles aconteçam de maneira simultânea e rápida, tá? Antes disso, pessoal, antes de eu começar a retirada da locação, se eu tiver restos de construção lá, então alguma edificação que ficou ainda no meu terreno antes de eu começar a realizar a edificação nova e tiver vegetação que possa ser retirada, né? Porque tem algumas que são de proteção ambiental e elas não vão poder ser retiradas, eu tenho que fazer esse processo antes de começar a terraplanagem. Então, antes, tá? Para daí, quando eu começar a terraplanagem, eu lidar só com esse material solto de solo. O ideal é que a gente
não misture entulhos de demolição, de vegetação com terraplanagem, que fique tudo separado de maneira adequada. A gente vai falar hoje sobre destinação de entulhos na construção, tá? Vou mostrar para vocês a separação, né, dos tipos e classes e tudo mais. Mas o ideal é que a gente não misture entulhos, tá? Principalmente quando a gente fala de terraplanagem, se eu for utilizar esse mesmo solo dentro do meu terreno. Se ele tiver misturado com outros materiais, ele não vai ter a mesma resistência, a mesma homogeneidade para estar preenchendo os locais onde o solo estava faltando. Então eu tenho que cuidar com essa situação. Beleza, em relação à terraplanagem, para escavação, a gente tem que pensar, claro, na dureza do solo, então nas características desse solo, qual equipamento que vai conseguir realizar a escavação, na profundidade que eu vou precisar chegar para realizar a escavação, né? E ainda no volume de material que vai ser escavado, transportado, né? Realocado em algum outro local ou que vai ser destinado, né, para um botar fora, tá? Então, assim que eu vou escolher quais são os meus equipamentos. Vou mostrar para vocês alguns dos equipamentos que são normalmente utilizados na terraplanagem, dependendo, né, do que eu vou ter de necessidade para esse terreno. Então, vai entrar aqui. Unidade tratora é um trator normal, ele vai auxiliar na movimentação de outras máquinas e vai ainda conseguir ser acoplado, né, com lâminas, com caçambas e tudo mais, e auxiliar assim em diversas funções. É um trunfo, né, ter um equipamento desse, porque ele auxilia de várias formas dentro da terraplanagem do terreno, tá? Outra unidade aqui seriam as unidades escavo-empurradoras. Então, ela vai escavar parte do terreno e empurrar esse material solto que ela escavou para um outro local, tá? Normalmente pode ser um trator onde aclopa uma lâmina frontal, tá? Ou pode ser um equipamento que já vem com essa lâmina frontal, como esse aqui do lado, né? Já vem com essa lâmina exatamente para fazer esse processo de escavar e empurrar. Próximos equipamentos. Unidade escavo transportadora, tá? O que uma unidade dessa vai fazer? Vai escavar, carregar, transportar e descarregar o material, tá? Então, normalmente é um equipamento que tem uma caçamba, né? Um local de armazenamento grande acoplado nela para conseguir transportar esse material para algum outro local. Aqui trouxe um como exemplo para vocês, tá? E ainda temos a unidade escavo carregadora, que vai escavar, carregar, transportar e descarregar o material solto para uma caçamba maior ou para um caminhão. Então, o espaço de carregamento aqui desse tipo de unidade, é menor em relação à escavo transportadora, né? Podem ver que é bem mais robusto, aqui é um pouquinho menor. Então, dependendo do volume de material que eu estou carregando, né, eu vou escolher qual unidade é mais interessante para o meu terreno, tá? Aqui, as unidades escavo carregadoras vão entrar as escavadeiras ou as retroescavadeiras que a gente conhece, né? Então, aqui tem uma para vocês observarem, beleza? Para fechar os equipamentos, unidade aplanadora, tá? É uma unidade que vai auxiliar para dar o acabamento do terreno. Trouxe uma unidade dessas aqui para vocês. Ela vai homogeneizar a superfície do terreno, né? Depois que eu faço a movimentação, deixar o terreno um pouco mais regular, antes da gente vir com a parte de compactação, tá? Regularizar aquela superfície do terreno, tá? Unidade transportadora. Então, se eu estou juntando com as unidades anteriores lá, não tenho essa unidade transportadora maior aqui, tenho apenas as carregadoras, eu posso utilizar uma unidade transportadora para me auxiliar,
que vai auxiliar no transporte do solo a distâncias maiores. Então, levar para fora do terreno, alocar numa distância maior aquele material solto de solo que eu acabei de escavar. Então, entra aqui os caminhões basculantes, os vagões, os dumpers, que estão aqui, tem um exemplo de dumper, tá? E esse equipamento fora de estrada também. Então, são nomes diferentes para unidades que têm a mesma função, que é transportar uma grande quantidade de solo para distâncias maiores. Então, se eu precisar sair do terreno e ir para outro local, eu vou pensar numa solução transportadora como essas aqui. E para finalizar, entra a unidade compactadora. Então, são unidades normalmente que têm um rolo compactador acoplado, né, que vai realizar essa compactação do solo. O que é a compactação? Reduzir o índice de vazios do solo, né, e homogeneizar bem a superfície para ele ficar compactado e não ficar soltando. Então, é exatamente isso, para compactar o máximo possível. E aí a gente passa algumas vezes o rolo em cima da superfície para que eu consiga depois realizar a locação e implantação da obra sem precisar ficar me preocupando do material ali de solo que eu coloquei, né, ou que eu escavei, ficar soltando e se misturando com os meus materiais que estão montando a edificação, tá? Então aqui tem um exemplo de unidade compactadora com um rolo. Beleza, pessoal, mas e se eu tiver um solo super rochoso, então maciço de rocha no meio, né, do meu terreno, e eu precisar mesmo assim realizar uma escavação? O que eu posso fazer? Aí a gente vai procurar realizar o rompimento dessas rochas para que a gente consiga retirar esse material e ainda fazer o nivelamento, a terraplanagem adequada para chegar no nível que eu preciso. E aí nós temos alguns equipamentos que podem auxiliar com isso. Então, os martelos pneumáticos, tá? Que vão causar um impacto ali em cima da rocha e vão quebrando ela, fraturando ela, para que a gente consiga retirar o material. As perfuratrizes também, que vão perfurar a rocha e também causar essas fraturas para a gente retirar alguns pedaços e conseguir avançar, né? Dependendo do tipo de rocha, a gente usa uma ponteira diamantada, né? Que é o mineral mais duro conhecido hoje, para que a gente consiga perfurar um maciço rochoso sem ter problema, sem causar estrago para o equipamento. E ainda, dependendo da situação, podemos usar os explosivos. Então, encaixar alguns explosivos para retirar uma parte maior de rocha ali que vai estar no caminho, né? Realizar uma explosão controlada ali para retirar, tá? Sempre, pessoal, por favor, com muita segurança, né? Para não ter problema, não ter situações, né, extremas que podem ocorrer aí com o uso de explosivos, tá? Pessoal, em relação à terraplanagem, nós temos vários métodos que quantificam o volume que vai ser movimentado. Normalmente o que é feito é similar ao que está apresentado aqui. É montado uma forma geométrica de trapézio, tá? Bem similar ao que está aqui, em relação ao que precisa ser retirado. Então, claro, não vai ser uma forma geométrica regular e tudo mais, mas a gente regulariza o máximo que puder. Então, monta um plano aqui regular, paralelo, para definir mais ou menos o volume que vai ser movimentado. Esse volume, claro, a gente precisa para definir o orçamento que vai ser gasto com essa etapa de terraplanagem. Então, quais são os equipamentos necessários, quanto de material que eu vou ter que movimentar, quantas pessoas vão ter que trabalhar para realizar essa terraplanagem. E, claro, para definir o plano de resíduos, aonde que eu vou destinar esse material, aonde que ele cabe, por que eu não posso utilizar tudo aqui, porque vai ter material bem a mais. Então, eu preciso pensar num local para destinar esse material que vai sobrar, né? Então, a gente precisa conhecer esse volume que vai ser movimentado para chegar nessa solução, tá? Temos vários tipos de métodos para chegar nessa quantificação do volume. Um dos mais utilizados é isso aqui, transformar os maciços de solo em uma forma geométrica conhecida
para facilitar os cálculos. Beleza. Além disso, pessoal, nós temos que levar em conta que quando o solo está nessa posição antes dele ser escavado, ele está com uma certa compactação. Quando eu retiro esse solo com o equipamento, ele vai desagregar vários dos grãos ali de solo e vai aumentar de volume, tá? É o efeito que a gente chama de empolamento do solo. Vai aumentar de volume porque aumenta o ar entre os grãos. E aí o volume inicial que eu tinha pensado vai aumentando, né, proporcionalmente ali, porque o espaço entre os grãos aumentou. Então eu tenho mais ar naquele solo. E aí ele parece que o volume está bem maior. Esse efeito do empolamento pode aumentar o volume do solo, dependendo do tipo de solo, em até 30%. Então, quando a gente pensa na orçamentação, nos equipamentos que a gente vai estar utilizando para fazer a terraplanagem, para fazer a escavação e para fazer os cortes, a gente tem que lembrar desse efeito, né? Porque pode levar mais tempo do que a gente está planejando e o volume que vai ser retirado, ele vai ser acrescido por causa desse efeito de empolamento do solo. Como que eu vou saber quanto de empolamento que vai ter? Vai depender do tipo de solo que vai ser escavado. Por isso que a gente precisa conhecer os solos que estão no meu terreno. Aí vem a investigação geotécnica, tá? E ainda, pessoal, quando a gente fala de aterro, né, que eu vou pegar uma parte do solo que foi escavado ou eu vou fazer um empréstimo de solo fora do meu terreno para eu conseguir alocar num espaço que precisa ser preenchido, a gente tem que lembrar sempre de destinar um volume maior de solo do que só o espaço que precisa ser preenchido. Por quê? Porque nós vamos realizar a compactação. Então, eu vou vir com um rolo compactador em cima daquele solo depois que ele for colocado no espaço e vou compactá-lo, tá? Então, eu vou reduzir o índice de vazios que tinha num volume que estava solto, né? E assim eu vou ter um volume menor do que eu tinha previsto para aquele espaço. Então, eu preciso pensar que eu preciso colocar mais material para chegar no nível que eu quero, porque eu tenho a parte de compactação que vai influenciar aqui. Então, eu tenho os dois efeitos, um contrário ao outro, né? No aterro, eu tenho que pensar num volume maior, porque eu vou compactar e reduzir o índice de vazios. E quando eu faço a escavação, quando eu faço um corte, eu vou aumentar a quantidade de vazios, porque eu estou, né, desagregando os grãos do solo. E aí vem o efeito do empolamento. Tem que pensar nessas duas situações em relação a equipamentos, a pessoal, tempo de realização de serviço, compra de material, né? Compra de equipamento. Então, entra tudo aqui na etapa de orçamento da terraplanagem, né? Pensar nesses detalhes, beleza? Para fechar, pessoal, nós vamos falar de destinação de resíduos. Então, destinação de resíduos no geral, desde esses resíduos que a gente conversou agora, né, que é os de terraplanagem, até os resíduos da construção civil ao todo. Qualquer obra, pessoal, precisa de um projeto de gerenciamento de resíduos de acordo com a resolução 307 de 2002 da CONAMA. A gente precisa apresentar um projeto de gerenciamento de resíduos. O que vai ter nesse projeto? O que vai constar lá? Os tipos de resíduos que vão ser gerados naquela obra. Então, vou ter resíduo de solo da terraplanagem, vou ter resíduo de construção da demolição de uma edificação já existente, vou ter resíduo de vegetação, beleza. Quando eu estiver realizando a construção, vou ter resíduo da armadura, né, de sobra de armadura, resíduo de sobra cerâmica, resíduo de sobra de madeira, resíduo de sobra de tinta, tá? De gesso e assim por diante. Então, quais são os tipos de resíduos que vão ser gerados na minha obra e mais ou menos o volume que está sendo calculado para esses resíduos. Além disso, vamos pensar então em procedimentos de separação
que vão ser utilizados desde o momento que a obra se inicia, tá? Desde esse momento da terraplanagem, a gente já tem que pensar nos procedimentos de separação para separar cada resíduo adequadamente e para onde que eles vão ser destinados. Eu tenho uma empresa específica que vai receber o meu resíduo para utilizar, eu tenho um aterro específico sanitário que é regido pela prefeitura, que aceita esse tipo de resíduo, né? Ou eu vou reutilizar ele dentro da minha obra de tal maneira, então apresentar a destinação final desse material. Para a terraplanagem, pessoal, em relação aos restos de solo, né, ao material de solo solto ali que a gente vai retirar, a gente pode então fazer o reuso, certo? Dentro do próprio terreno, e aí coloca isso aqui na parte de destinação, a parte do volume será reutilizada dentro da própria, será reutilizado dentro da própria obra, né? Ou ainda, se sobrar muito material, a gente coloca num bota fora, então um local que é destinado para receber esses solos. Normalmente tem locais que são registrados pela prefeitura para receber esse material. Se eu não tenho um local destinado pela prefeitura para receber o material, eu vou pedir uma ordem dentro desse projeto e dar uma ideia de local onde eu possa, de local adequado onde eu possa destinar esse material, e aí ver a aprovação da prefeitura quanto a isso, né? Ah, não, pode ser destinado em tal local porque lá é um local adequado, que não vai influenciar na vida cotidiana e tudo mais, que não vai ter contaminação com outros tipos de resíduo, e aí eu posso utilizar aquele local como destinação final do meu resíduo de solo, beleza? Além do resíduo de solo, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as classes, tá? De resíduos de construção civil. Então, na aula passada, quando a gente estava falando de canteiro de obra, a gente falou de pensar na destinação, nas caçambas necessárias, no que eu posso fazer. Quais são as classes principais para a destinação de resíduos da construção civil que têm que estar separadas dentro do canteiro de obra? E aí, dentro de cada classe, o ideal é que a gente consiga separar ainda mais, né? Para conseguir reutilizar e reciclar apenas parte daquelas peças sem ter uma mistura de material. Nem sempre isso é feito, pessoal. Nem isso aqui é feito. Então, uma separação dentro da classe ainda é bem mais rara. Mas é um processo de conscientização dos profissionais para que eles melhorem em relação a isso e cada vez mais a gente tenha uma destinação de resíduos adequada, tá? Vamos conversar sobre as classes. A primeira classe de resíduos é a classe A. São resíduos que são reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tá? Que a gente consegue utilizar como agregado dentro da própria construção civil. Então, moer aquele material, né, ou pelo menos reduzir o seu tamanho e incluir ele em alguma mistura para que ele seja reutilizado, tá? O que entra aqui na classe A? O solo proveniente da terraplanagem entra aqui também, tá? Ele pode ser reutilizado, pode ser usado como agregado, né? Dependendo da sua composição. Componentes cerâmicos, então, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, tá? Também vão entrar aqui. Argamassa e concreto, fragmentos de argamassa e concreto também, né? Do processo de fabricação de algum material ou da demolição, né? De alguma outra edificação que já estava prévia ali. Vão entrar aqui qualquer tipo, né, de material que tenha essa composição de argamassa e concreto, tá? Tudo que for reciclável, reutilizável como agregado dentro da construção civil. Isso entra na classe A. Vamos falar da classe B. São resíduos recicláveis também, mas não são recicláveis como agregados, eles são recicláveis com outras destinações, tá? E aí vão entrar aqui plástico, papel, papelão, os metais, vidros, as madeiras, tá? E qualquer outra coisa que possa ser reciclável dentro de outras destinações que não seja dentro da própria construção civil, tá? O ideal aqui é que a gente tenha uma separação entre esses materiais. Então,
uma parte só para metal, para que a gente consiga enviar para uma destinação final que consiga reutilizar esse metal, uma parte só para vidro, uma parte só para madeira e assim por diante. Beleza, classe C. Vamos falar da classe C. São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Então, são materiais normalmente que têm alguma composição química que não permite que ele seja reutilizado novamente, porque ele vai perder todas as suas características ou vai ainda prejudicar um material novo. Então, fica difícil de reciclar esse material. Então, ele só vai virar um resíduo que vai ser alocado num local adequado. Exemplo disso, o gesso, tá? O gesso é um material hidráulico que endurece, né, quando ele está em contato com o ar, mas aí quando ele está em contato com a água, ele vai reagir com essa água, vai se desagregar, vai começar a soltar, né, a se quebrar e tudo mais. E quando a gente tem resto de gesso, é muito difícil da gente conseguir utilizar ele novamente. Ele não é utilizado novamente. Então ele entra nessa classe C aqui, ele só é destinado para um local adequado. Beleza. Classe D, pessoal. Na classe D dos resíduos, vão entrar os resíduos que são perigosos, tá? E aí são resíduos que são perigosos para a saúde, que tem um material químico que pode contaminar quem está utilizando aquele material. Então, por exemplo, as tintas, solventes, óleos, tá? Restos de clínicas, por exemplo, de instalações industriais. Então, tudo que tem uma contaminação química vai entrar na classe D, porque aí a gente precisa de um cuidado para conseguir destinar esse material e não ter influência dele, né, para quem está movimentando e tudo mais, para ele não ficar ali exposto, porque ele pode causar algum problema de saúde na pessoa que está na sua presença. Então, aqui entra todos os materiais que podem causar alguma contaminação, tá? São resíduos perigosos. Essas, pessoal, são então as 4 classes de destinação de resíduos da construção civil. Dentro delas, nós temos vários materiais e o ideal é que a gente conseguisse separar tudo. Então, separar metal da madeira, beleza? Separar aqui restos de tijolo vai ser uma coisa, restos cerâmicos, restos de argamassa e concreto, outra coisa, porque isso facilitaria no procedimento de reciclagem. Mas é muito difícil a gente ter esse tipo de separação em obra. Cada vez mais vem mudando essa cultura e vem sendo produzidos locais, né, dentro do canteiro de obra que possibilitem cada vez mais essa separação. Ela ainda não é 100%, tá? É muito inicial ainda esse procedimento de separação de resíduo dentro de obra. É uma das indústrias que mais tem destinação, que mais tem produção de resíduo dentro do mundo e não é pensada na sua separação para que a gente consiga reutilizar um pouco desse material e não ficar só jogando fora, né? Só dando uma destinação ali sem pensar no seu reuso. O ideal é que a gente conseguisse separar tudo para que a gente consiga reutilizar esse material de maneira adequada e não ficar só produzindo lixo sem parar, tá? Nós temos alguns tipos de separações que são realizadas em obra, então, dependendo de como que está o canteiro de obra, a gente consegue separar a madeira do aço, consegue colocar os compostos cerâmicos numa parte adequada. Eu peço a vocês encarecidamente que quando vocês forem trabalhar dentro de canteiro de obra e tudo mais, realizar essa execução, pensem na destinação de resíduos. Não comprem só uma caçamba e joguem tudo lá dentro. Pensem em espaços para que a gente consiga reutilizar esse material e reduzir essa produção de lixo absurda que a construção civil faz. Então, nós temos empresas dentro de Ponta Grossa e aqui na região que reutilizam esses resíduos de construção para produzir materiais novos, né? A gente já tem isso próximo a gente, então tem uma destinação final que a gente consegue dar. O que falta é o quê?
conscientização dentro do canteiro de obra. É isso que eu estou tentando ensinar para vocês, que a gente passa dentro do curso de Engenharia Civil e Arquitetura, para que vocês, como profissionais, cheguem numa obra e façam diferente, tá? Pensem no futuro. A gente fala muito de sustentabilidade e isso aqui auxilia muito para que a gente cresça e tenha um universo, um mundo mais sustentável, que a gente reutilize esses resíduos, né? Que a gente só fica jogando fora e consiga reduzir cada vez mais essa produção de lixo tão grande, beleza? Fechou, pessoal, por hoje. Era isso de parte teórica. E aí agora eu vou mostrar para vocês os exercícios. Então vocês vão responder alguns exercícios para mim referente a essa aula, tá? Lá no link do Google Forms, que vai estar aqui no final da aula e que eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Joia? Então, primeiro exercício. Considerando as etapas principais de uma obra, que a gente conversou hoje, analise as afirmativas a seguir. Então, o que vocês vão responder para mim é se essas afirmativas são verdadeiras ou são falsas. Então, a primeira afirmativa é verdadeira ou é falsa? A segunda, a terceira. E manda lá no link do Google Forms como resposta da questão 1. Questão 2, tá? Considere as frases que se seguem nos itens 1, 2 e 3. Para cada frase, analise as palavras ou expressões enumeradas pelas letras A, B e C, a fim de determinar aquelas que preenchem as colunas de cada frase. Então, vocês têm 3 frases, 1, 2 e 3. Para cada frase, tem 3 opções. Então, vem aqui na primeira, lê a primeira frase e vê qual dessas letras que melhor preenche, né, esse espaço. E assim por diante nas outras duas. E aí responde para mim lá. A frase 1, o que melhor responde é a letra C. Coloca 1C, 2B, 3, tá? E aí coloca lá para mim e responde no link do Google Forms a questão 2. Questão 3 e última. Encontre 2 exemplos práticos de materiais que façam uso de algum resíduo da construção civil na sua composição. Então, eu quero que vocês vão atrás de como que os materiais da construção civil são reutilizados. Tem algum material que é produzido com esse resto de construção civil, com algum resíduo da construção civil? Como que é a composição desse material? Qual material que ele usa da construção civil? Como que é o processo para fazer essa reciclagem? Ele precisa de uma preparação prévia? Ele precisa vir separado? Ele é separado dentro da fábrica, né? E para que serve esse material que tem o resíduo da construção civil? Como que ele é aplicado no mercado? Como que ele é utilizado? Tá? Como que ele é vendido? Sendo que ele tem um resíduo na sua composição. Eu quero 2 exemplos na questão 3. Se vocês quiserem fazer um documento de Word aqui, porque talvez o espaço lá da resposta 3 não seja suficiente, vocês podem montar também um documento no Word e me mandar daí por e-mail, mas avisa lá no WhatsApp para eu saber, tá? Pessoal, o formulário é individual, tá? Coloca o nome completo lá. Enviar as respostas no link até o dia 27/3, que seria a nossa próxima aula. Aqui está o link para vocês conseguirem enviar. E esse link eu vou disponibilizar no grupo, tá? E vai estar no fim da aula, que já está lá no OneDrive, beleza? Pessoal, hoje era isso, né? O que vocês tiverem de dúvida, nós vamos conversando pelo grupo do WhatsApp. Eu espero que a situação atípica acabe o quanto antes e que a gente consiga se encontrar dentro de sala de aula, mas por enquanto a gente vai resolvendo para vocês não perderem o semestre, beleza? Obrigado pela atenção, até mais!